Amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa palestra virtual oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da nossa palestra desta noite será egocentrismo. Como sair desta prisão? A ideia, amigos, é nós falarmos por cerca de 20 minutos sobre o tema e depois abrirmos para perguntas que podem ser feitas através do chat no YouTube. Pois bem, amigos, para falar desse assunto, egocentrismo, a nossa intenção não é simplesmente falar o que todos nós, de uma maneira ou outra, já sabemos ou vemos no mundo ao nosso redor. Todos os fatos, tudo aquilo que nos rodeia, mostra de uma maneira ou de outra que o egocentrismo é um ponto muito forte em toda a humanidade. Nós percebemos os seres humanos cada vez mais voltados para si mesmo. Nós percebemos a individualização cada vez mais crescente das pessoas, fechadas em si mesmas, voltadas para os seus próprios mundos, especialmente os virtuais. Então, o que nós podemos falar mais a esse respeito? Mais exemplos? Como nós dissemos, os fatos falam por si mesmos. Mais importante do que falar exatamente sobre esse fenômeno é entender os motivos que levam a esse egocentrismo cada vez mais forte que nós vemos em nós e ao nosso redor. Pois bem, amigos, para abordar mais profundamente esse tema, nós gostaríamos de pensar do ensinamento universal três pontos fundamentais que podem nos ajudar a compreender tudo isso que está acontecendo no mundo e conosco. O primeiro desses pontos nos fala que o ser humano habita um microcosmo. O ser humano é um microcosmo. Um pequeno mundo, onde a personalidade, como nós conhecemos aquilo que nós somos, é apenas uma pequena parte. Existe muito mais nesse pequeno mundo, nesse microcosmo, daquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos comuns. Nós conhecemos essa personalidade, que nós vamos falar um pouco mais sobre ela, mas existem diversas forças e influências que atuam nesse microcosmo. E um ponto importantíssimo, amigos, é que no centro desse microcosmo, no centro matemático desse microcosmo, existe um princípio divino adormecido, um átomo divino que espera ser despertado. Um átomo divino cercado por forças totalmente egocêntricas. Esse é o primeiro fundamento que nós gostaríamos de abordar. O segundo tem relação com a personalidade. O ensinamento universal nos fala que a personalidade é muito mais do que aquilo que nós podemos ver. É muito mais do que este corpo de carne, de sangue, com seus órgãos, glândulas, etc. Além desse corpo material, é possível falar de um corpo etérico, ou um corpo vital, que dá vitalidade a esse corpo físico. Ele é o corpo que dá vida, vitalidade a esse corpo como nós conhecemos. Além do corpo físico e do corpo etérico, existe um corpo astral, ou um corpo de desejos. E nós vamos focar bastante a nossa atenção esta noite nesse corpo de desejos. Esse corpo, ele praticamente rege o ser humano, praticamente nos comanda. Nós podemos dizer que, de certa maneira, nós somos totalmente controlados pelos nossos desejos, de uma maneira ou de outra. E nesse corpo astral, nós podemos falar de 7 chakras principais, 7 rodas. A palavra chakra, em sânscrito, significa exatamente isso, roda. Essas rodas são como que motores, são
os propulsores que trazem a energia para o funcionamento desse sistema. E como isso acontece? E esta é uma chave para nós entendermos as causas profundas do egocentrismo. Estes chakras hoje, eles têm uma orientação totalmente centrípeta, ou seja, egocêntrica, voltado para si mesmo. Nós somos grandes consumidores de energia. Nós consumimos tudo aquilo que se encontra ao nosso redor, seja desde a parte mais densa e material, até a parte mais sutil, éteres, energias, sejam elas astrais ou etéricas. Essas rodas que hoje estão nessa orientação centrípeta mostram uma das causas fundamentais do egocentrismo. E, além desses três corpos, nós temos um corpo em formação, o corpo mental, que ainda não está completo. Ele está em desenvolvimento e apenas parte desse corpo mental concreto está sendo desenvolvido. Além da parte concreta, quando ela for completada, existe ainda uma outra parte abstrata. Portanto, amigos, como o corpo mais forte que nos domina é o corpo astral, nós começamos a entender que essa astralidade desta natureza, de todas essas forças que nos comandam e que têm uma orientação egocêntrica, nos dominam completamente. E o terceiro ponto que nós gostaríamos de tratar esta noite tem relação à consciência do ser humano. Muitas vezes, quando nós falamos de consciência, nós imaginamos algo muito na cabeça. Nós pensamos que a consciência do ser humano está muito ligado àquilo que ele pensa e àquilo que está concentrado na cabeça. Mas se nós pararmos para refletir um pouco mais, nós iremos perceber que o ser humano tem uma consciência, na verdade, tríplice. Nós pensamos, nós sentimos e nós queremos ou agimos. Portanto, uma consciência que tem base na cabeça, no coração e no plexo solar, no pélvico, na vida. E vejam que coisa, amigos. Apesar de nós, mais ou menos, conhecermos algo sobre nossa consciência, aquilo que está relacionado à cabeça e ao coração, nós conhecemos muito pouco daquilo que é a base fundamental do nosso eu mais animal. Aquilo que nos move por instinto a nos agarrar à vida e a tudo aquilo que nos mantém. O ponto mais forte de nosso egocentrismo. Essa consciência animal, localizada no plexo solar, mais precisamente, como é dito no ensinamento universal, no sistema fígado-baço, rege todo esse sistema. Este é o centro da consciência que conhece duas reações básicas e instintivas: atacar ou fugir, atacar ou correr. Ou seja, quando nós somos colocados diante de uma situação inesperada, uma situação que nós não sabemos previamente como nós vamos reagir, o que acontece? Nós não podemos prever. É aquilo que nos domina, é o instinto de sobrevivência que fará o possível para manter a integridade deste ego, deste eu, seja atacando, seja fugindo. E este centro da consciência mais básico, mais animal, tem uma relação muito íntima com a consciência astral que nós mencionamos. Portanto, ela é totalmente regida pelo ser astral. Amigos, talvez agora nós entendamos um pouco mais que egoísmo, egocentrismo, não é simplesmente uma escolha mais ou menos consciente. Portanto, talvez nós consigamos entender um pouco melhor porque a chave para sair dessa prisão do egocentrismo não é tentar melhorar esse eu, não é tentar melhorar o ego, fazendo com que ele fique um pouco menos egoísta,
se isso fosse possível, um pouco mais bondoso, um pouco mais simpático. Porque no fundo isso é inútil. A inutilidade disso se baseia em tudo que nós descrevemos. Existe toda uma consciência astral, toda uma rotação dos chakras, uma orientação centrípeta. Existe uma ligação com tudo isso pelo sistema fígado-baço. E além do que, tudo isso também é influenciado por todo o karma que está registrado nesse pequeno mundo, nesse microcosmo. Portanto, todas as tentativas de sair dessa prisão egocêntrica, tentando melhorar a prisão, tentando dar um aspecto mais bonito para nossa, muitas vezes, gaiola dourada, que somos nós mesmos, através de uma melhora do ego, de uma tentativa de sermos menos egoístas, é totalmente inútil. Então, amigos, aonde está a chave para sair desse sistema complexo no qual estamos aprisionados, dessa prisão principalmente astral que nos domina? A chave, amigos, está dentro de nós mesmos. Nós falamos no início dessa palestra que existe um ponto no centro matemático desse microcosmo, um ponto divino, adormecido, um átomo, um princípio. E é esse princípio que é a chave para sair dessa prisão do egocentrismo. Como? A nossa consciência, que hoje está praticamente baseada nesse sistema fígado-baço no plexo solar, deve se elevar para o coração, para o ponto aonde esse princípio divino jaz adormecido. E esse princípio divino precisa ser despertado. Portanto, através do despertar dessa força divina que não está fora de nós, Deus, o divino, o Espírito, o nome que nós quisermos dar a essa força que não é dessa natureza, não se encontra fora, mas dentro. Portanto, essa fonte de força totalmente nova, totalmente não egocêntrica, uma força que não conhece separação, que não conhece ego, que não faz distinção, que não conhece divisão. Essa força deve ser despertada no coração do ser humano. E a partir desse despertar, uma nova energia, uma nova vibração pode passar a circular por esse sistema microcósmico. E, de certa maneira, essa força começa a enfraquecer a prisão astral que nos mantém firmemente ligados ao nosso ego. Através de uma orientação totalmente nova de vida, através do nascimento de uma consciência não egocêntrica. Portanto, amigos, a partir do despertar desse princípio divino no coração do ser humano, uma nova força passa a circular em todo esse sistema microcósmico. Nós dissemos que o corpo mental ainda está em formação. A partir do despertar desta força, nós podemos falar que essa força irá influenciar os pensamentos até o ponto que se fala do nascimento de um novo corpo mental, ou seja, uma mentalidade totalmente livre da astralidade desta natureza, do corpo astral egóico, voltado para si mesmo, com seus chakras rodando em sentido centrípeto. Essa nova mentalidade, esse novo corpo de pensamentos, pode, gradualmente, junto e a partir dessa nova força que circula no sistema, dar origem a uma nova astralidade. Um corpo astral que não mais é alimentado pelos desejos egocêntricos e egoístas. Ou seja, um novo sistema de chakras é formado com uma orientação centrífuga, ou seja, uma orientação totalmente oposta
do que acontece hoje com o nosso corpo astral natural. Amigos, percebam a grandiosidade disso. De seres que tudo absorvem, que tudo querem para si, este ser humano passa a ser um ser que recebe dessa força universal que se encontra dentro de si mesmo, transmuta e transforma essa força e tudo oferece, não mais retendo nada para si, mas como uma fonte inesgotável de uma nova energia, uma orientação para o todo, uma orientação centrífuga, onde tudo recebe, tudo transforma e tudo oferece novamente. O resultado disso não poderia ser outro a não ser uma nova vitalidade. Uma vitalidade que nasce não mais de reter e absorver os éteres e energias desta natureza e que nos rodeia, mas uma vitalidade que nasce a partir dessa nova orientação do pensamento, do corpo mental e dessa nova orientação do corpo astral, de um novo corpo astral. Portanto, uma vitalidade totalmente nova. E qual o resultado, amigos? Não poderia ser outro a não ser uma nova atitude de vida. Um ser humano que não mais age baseado em seu ego. Ele não mais coloca o seu egocentrismo como centro de tudo, mas as suas ações, as suas atitudes são baseadas numa nova orientação, numa nova força que não retém nada para si. E isso não é uma bela teoria. Isso não é algo que nós vamos começar para, quem sabe, no futuro, ou quando morrermos, ou numa outra oportunidade, recebermos como uma recompensa. Porque um caminho espiritual verdadeiro nos traz e oferece a libertação desse egocentrismo hoje, agora, no nosso dia a dia. Senão não teria sentido falarmos de um caminho espiritual. Um caminho espiritual não oferece teoria, mas força. Uma força não egocêntrica. Uma força que pode abrir a porta dessa prisão. Amigos, uma prisão que somos nós mesmos. Nós vivemos na prisão do nosso próprio egocentrismo, do nosso próprio eu, do nosso próprio ego. Voltado para os nossos desejos, voltado para o nosso mundo, para o nosso pequeno horizonte que acreditamos que é tudo o que existe e que muitas vezes tentamos melhorá-lo ou ampliá-lo. Mas existe uma realidade, amigos, muito mais grandiosa, muito maior, que está ao alcance de cada um, pois essa realidade se encontra dentro do ser humano, nesse princípio divino. E a chave para sair dessa prisão é a transformação da consciência tríplice do ser humano, a transformação de toda a sua vida para que todo esse processo que foi descrito se torne uma realidade no hoje. Portanto, amigos, um caminho espiritual nos convida a trilhar um caminho que nos leva de fora para dentro de nós mesmos e de dentro de nós mesmos para fora dessa prisão de nosso ego, para uma realidade muito mais ampla do que aquilo que nós podemos imaginar, para uma realidade onde não existe separação, onde não existe ego, onde não existe nenhuma orientação centrípeta, mas onde esse ser humano passa a tudo receber, tudo transformar e tudo oferecer. Essa é a única e verdadeira saída para a nossa prisão, para a prisão do nosso egocentrismo. Amigos, assim nós finalizamos a primeira parte dessa palestra e nós agora gostaríamos de abrir para as perguntas que os amigos podem fazer no chat do YouTube com relação ao que foi dito ou com alguma outra pergunta da sua pesquisa esotérica e espiritual, e nós, na medida de nossas possibilidades, tentaremos respondê-las. Fiquem à vontade.
O Brenner, do Rio de Janeiro, pergunta: como tentar controlar de forma racional o nosso ego, o nosso eu? Breno, não tentando. Não é possível controlar o nosso ego, o nosso eu de forma racional. Porque ele não é racional. Como nós dissemos, a base mais profunda desse ego se encontra nesse sistema fígado-baço, nesse plexo solar, que não tem nada de racional. Que conhece apenas reações instintivas. É por isso que qualquer controle do ego, seja com um pouco da nossa pretensa racionalidade, ou o nosso sentimento mais ou menos cultivado, sempre resulta num beco sem saída, num labirinto. Porque é impossível. Nós somos como um grande iceberg. Aquilo que está para fora da água, que nós podemos dizer que é aquilo que nós vemos acima desta linha, o coração e a cabeça, é muito pequeno se comparado com aquilo que está abaixo da superfície. Esse ego, este eu mais animal e irracional, que é totalmente instintivo. Portanto, o controle não é o caminho. Qualquer forma de controle vai nos levar a um labirinto e a um beco sem saída. Qual é o caminho? Elevar a consciência para o coração. Permitir que esse princípio divino desperte, e a partir do despertar desse princípio divino, e uma nova força que começa a circular em todo o sistema, é possível que essa prisão astral, principalmente astral no começo, vá se tornando gradualmente mais fraca e, através disso, como nós falamos, um novo pensar, uma nova astralidade, uma nova força etérica e uma nova atitude de vida. Essa é a única saída. Não um controle, mas uma entrega a esse princípio divino dentro do ser humano. Ângela Vilar pergunta: você pode explicar sobre o corpo mental inferior e o superior? Ângela, como nós dissemos, o corpo mental hoje do ser humano, ou da grande maioria dos seres humanos, está em formação. Esse corpo mental, ele deveria, e um dia deverá ser composto basicamente de duas partes. Aquilo que nós chamamos de corpo mental concreto e um corpo mental abstrato. Hoje, a nossa mentalidade, ela está ainda se desenvolvendo no sentido da completude do corpo mental concreto. Todo o nosso pensamento, ele é concreto. Nós só conseguimos imaginar aquilo que nós temos uma referência de alguma maneira. Então nós podemos, por exemplo, imaginar facilmente uma cadeira. Por quê? Nós temos uma imagem mental do que é uma cadeira. Obviamente, eu posso imaginar uma cadeira diferente da cadeira que você imaginar. Mas mesmo assim, o princípio é o mesmo. Agora, será que nós conseguiríamos imaginar algo totalmente desconhecido? Algo que nós não temos a menor referência? Isso é impossível. Porque nós não temos base, o nosso corpo mental ele ainda é muito voltado para o concreto. Então, quando nós falamos de corpo mental inferior ou superior, existe um cuidado que nós temos que ter. Não significa que uma intelectualidade desenvolvida, ou se nós estudarmos muito, nós teremos o desenvolvimento de um corpo mental superior. Esse não é o caminho. Porque a intelectualidade não necessariamente está ligada ao desenvolvimento de um corpo mental. Nós podemos dizer que o verdadeiro corpo mental, o corpo mental superior no verdadeiro sentido da palavra, aquilo que nós podemos chamar de manas, como originalmente era conhecido, manas, o pensador, é um corpo mental preenchido pelo espírito. Tocado e preenchido pelo espírito. E não de uma maneira, nós não devemos entender espírito como algo místico, mas como uma força. Uma força de vibração muito elevada que nós não conseguimos conceber no nosso estado decaído. Então,
quando, a partir do despertar desse princípio divino no coração, todo esse processo que foi descrito de maneira resumida, um novo corpo mental começa a se desenvolver. Depois, posteriormente, isso também é chamado da formação de um novo corpo-alma. E a partir do momento que esse novo corpo pode e está preparado para receber o toque do Espírito, aí sim nós podemos falar de manas, um pensador. Esse sim é o verdadeiro corpo mental superior. É aquele que compreende o plano de Deus, que compreende tudo o que existe, para que nós fomos criados, para que esse universo existe e qual a missão nobre que cada um deve realizar. Esse é o verdadeiro corpo mental superior. Hoje, todos nós, enquanto esse processo não acontece, vivemos basicamente do corpo mental inferior, mais ou menos cultivado, né? E que algumas vezes, né, nesse processo de despertar, temos como que lampejos dessa nova mentalidade, desse novo corpo mental. A Caroline pergunta: quais as melhores dicas para melhorar meu eu espiritual? Caroline, esse eu espiritual, essa consciência, essa nova consciência, essa consciência divina, ela não precisa ser melhorada, porque ela é. Ela é, foi e será sempre a mesma. Espírito, Deus, uma força que não conhece limitações, que não conhece separação, que não conhece nenhum princípio de egocentricidade. E ele não precisa ser melhorado. E nós, limitados seres humanos que somos, não poderíamos melhorá-la. Portanto, o que nós precisamos fazer é permitir que essa consciência, né, esse, vamos chamar assim, como você fez a pergunta, esse eu divino, essa consciência divina, ela precisa ser despertada, não melhorada. O que nós podemos fazer e devemos fazer é nos render a ela. É reconhecer que existe esse princípio divino dentro de nós, que está aprisionado pelo nosso ego, pelo nosso eu inferior, nosso eu material, e nós precisamos reconhecer que ela precisa novamente ser despertada e florescer como uma nova consciência. A partir daí, o que nós podemos fazer? Nos render. Como egos, nos esvaziar, para permitir que essa consciência divina se torne dominante e manifestante na nossa vida. Não precisamos nos preocupar em alimentá-la ou melhorá-la, porque ela é. Ela sempre foi e ela sempre será. O que nós precisamos fazer é nos render a ela e permitir que ela desperte e render o nosso ego, o nosso eu inferior, para que ela desperte e conduza toda a nossa vida. O Rafael Carvalho pergunta: as relações sexuais têm outro sentido quando se dá essa mudança? Como seria essa nova relação? Rafael, não tem outro sentido. A força criadora que se manifesta através das relações sexuais é a força criadora que o homem conhece para a manifestação de toda a onda de vida humana, e ela não tem uma relação direta com o despertar dessa consciência divina. Isso não muda, isso é algo que a pessoa que trilha esse caminho vai aprendendo a lidar de acordo com aquilo que é revelado diante da consciência dela, de uma maneira muito tranquila e natural. Mas ela não tem, essa força criadora, não tem relação com o caminho espiritual e ela não é utilizada como ferramenta para se atingir esse caminho espiritual. A Cristiane Lima pergunta: como usar esse princípio divino para trazer equilíbrio familiar? Pois é, nós não podemos usá-lo. Seria estranho, né, se nós pensarmos assim: eu quero utilizar um princípio que eu não controlo e nem posso, ainda bem, como ego, para trazer qualquer benefício
do que eu considero, né, com a minha consciência, certo, bom, harmonia e etc. Por quê? Porque esse princípio divino, ele vem para uma transformação completa da nossa vida. Então, quando ele se manifesta e quando ele transforma os 3 centros de consciência que nós mencionamos, a cabeça, o coração e a vida, e, portanto, ele transforma toda a vida, tudo aquilo que precisa se revelar diante da consciência se revela. E essa prisão que nós estamos mencionando do nosso próprio egocentrismo vai se tornando cada vez mais tênue, cada vez mais fraca. Portanto, harmonia, principalmente aquilo que nós pensamos em harmonia no decorrer da nossa vida, né, que é aquela paz, aquela tranquilidade, aquilo que vai me deixar calmo, né, ela não existe. Não no sentido que nós imaginamos ou gostaríamos. Por quê? Porque tudo aquilo que se refere ao ego deve ser enfraquecido e diminuído. Ora, tudo aquilo que vive quer se preservar, inclusive o nosso eu e o nosso ego. Então ele não quer simplesmente diminuir e se render. Portanto, a princípio nós vemos o quê? Uma luta interior, não uma luta com os outros, uma luta interna, onde nós temos que fazer escolhas conscientes o tempo todo. Quem eu quero servir? O meu ego ou esse princípio divino dentro de mim que começa a despertar? Qual caminho? A cada momento da vida nós fazemos escolhas. Um caminho espiritual não é feito de grandes momentos, aonde nós vamos ter uma revelação divina na nossa consciência e nós vamos ver os anjos tocando trombetas e sabemos exatamente o que fazer. Uma revelação divina, um caminho espiritual, ele é mostrado no dia a dia, nas pequenas ações, nos nossos pensamentos mais ínfimos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. São escolhas que nós fazemos a cada momento. E quando nós começamos a trilhar um caminho espiritual, as escolhas se baseiam basicamente no seguinte: quem eu sirvo? Meu ego ou esse princípio divino que começa a despertar? Qual que eu alimento mais? Como que eu vou fazer isso? Pois bem, a partir do momento que essa luta interna entre essa escolha de seguir o ego ou o divino em nós, esse princípio divino em nós, ela se torna clara e aonde nós seguimos esse caminho de despertar desse princípio divino, aí sim existe primeiro uma harmonia entre os nossos 3 centros de consciência. Nosso coração, a nossa cabeça e a nossa vida. Esse triângulo que hoje é tudo menos equilátero, começa a se transformar e se equilibrar. E a partir dessa harmonia verdadeira interior, nós não precisamos nos preocupar, pois tudo ao nosso redor será transformado de acordo com aquilo que nós somos. A harmonia vem de uma nova vivência, de um princípio divino que deve ser despertado. A partir desse momento, quando nós atingimos isso, o exterior é apenas um reflexo para tudo, não apenas para a nossa família. Apenas um reflexo daquilo que nós somos interiormente. Eliel pergunta: esse abandono do ego nos torna verdadeiros iluminados como Buda ou Cristo? Deveria, né? Seria o estágio que muitos buscam, né? Mas não tenhamos nenhuma ilusão aqui. Vamos recapitular rapidamente algumas coisas que foram faladas. Nós somos um sistema que hoje é totalmente dominado pela nossa consciência astral, que é totalmente egocêntrica, que tem uma relação completa com este eu animal no plexo solar, no sistema fígado-baço, e que, por sua vez, é influenciada por todo o karma registrado no microcosmo, por toda a herança sanguínea, hereditária, tudo aquilo que se manifesta pelos pais, pela raça, pelo povo, ou seja, uma coisa simples, né? Portanto, não tenhamos a ilusão
que isso é atingido assim. E como somos seres humanos, nós somos imediatistas. Então eu quero atingir a iluminação. Pode ser em meia hora, que eu estou com um pouco de pressa. Né? Tá, meia hora, ok. Talvez não. Um mês, um ano, 10 anos, uma vida. Quantas vidas? O que é importante que nós tenhamos consciência? O estágio de um ser não egocêntrico como Buda, como Cristo e como muitos outros enviados, é um estado de completa entrega e ligação total com o Espírito. E nós não devemos nos preocupar se nós vamos atingir isso dessa maneira, e nem devemos falar, bom, então eu vou me programar para ser como eles, porque isso não é programado. Isso é um processo. O que é mais importante? Começar. Sim, eles são os exemplos vivos. Eles nos dão o exemplo daquilo que eles trilharam. Mas nós não devemos nos preocupar se nós vamos atingir isso nessa vida, ou nós não devemos nos programar para nos tornarmos como eles, principalmente porque nós podemos fingir ou forçar certos estados, como uma calma, como palavras doces, mas o que estamos vivendo internamente é o que conta, aquilo que nós irradiamos. Portanto, o mais importante é assim. Sim, eles vieram e deram um exemplo, eles deixaram mais do que uma mensagem, uma força e um caminho para atingir esse objetivo. Devemos trilhar esse caminho, nos preocupando com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Reconhecermos a nossa prisão, ansiarmos sair dessa prisão do nosso egocentrismo, permitirmos que esse princípio divino desperte e, a partir daí, seguir um caminho espiritual que leve ao florescimento desse princípio divino até a total entrada do espírito no microcosmo. Quanto tempo? Não importa. O Flávio Soares pergunta: quando uma pessoa deseja sair dessa prisão do ego, as forças que o prendem fazem oposição ao seu anseio por liberdade. Como reagir a essa oposição? Sim, elas fazem e fazem uma oposição muito forte. Como nós dissemos, tudo que vive quer se manter. O nosso ego é o exemplo talvez mais claro disso. Então, todo esse sistema egocêntrico, essas forças astrais, tudo isso que nós, em sumário, em síntese, chamamos de ego, vai fazer o possível e o impossível para se manter. E essa é a batalha interior que nós mencionamos. E aqui vem uma chave. Se nós tentarmos lutar essa batalha com o nosso ego, nós já sabemos qual é o resultado. Nós vamos perder. Porque o ego não liberta o ego. É impossível. Nós não podemos nos libertar tentando, por exemplo, sair de um poço puxando os próprios cabelos. Isso é impossível. Uma nova força, uma força que não é baseada em nosso ego, que não tem similaridade nenhuma com essas forças naturais, deve ser o nosso auxílio. E aí entra o papel predominante de uma escola espiritual. Por quê? Porque uma escola espiritual nos dá um auxílio que nós chamamos, sinteticamente, de campo de força. O que é um campo de força? Qualquer campo de força se manifesta com a circulação de forças de uma determinada vibração e polaridade dentro daquele foco, daquele campo. E é muito claro, se nós, por exemplo, quisermos magnetizar uma barra de ferro, o que nós fazemos? Nós vamos colocando essa barra de ferro constantemente sob a influência de um campo magnético. Num determinado momento, os átomos dessa barra de ferro vão sendo orientados de acordo com esse campo magnético. E nós falamos que ela vai sendo magnetizada. Um campo de força de uma escola espiritual funciona mais ou menos de maneira semelhante.
à medida que nós estamos ligados ao campo de força de uma escola espiritual, nós recebemos essas forças que circulam nesse campo que é mais do que um campo magnético. Mas vamos, para simplificar, falar de um campo magnético, um campo de força. Essas forças que circulam, elas vão causando o quê? Elas vão orientando todos os átomos, tudo aquilo que existe dentro de nós mesmos. Todas as forças, estes 3 centros de consciência, os chakras, os meridianos do corpo etérico, e por aí vai. Portanto, esse é o auxílio imprescindível para lutar com essas forças do ego que vão se opor. Percebam, não é o ego que luta com o ego. É o ego que se rende a esse princípio divino e que se liga a um campo de força de uma escola espiritual que recebe as ferramentas necessárias para que essa batalha ocorra e seja bem-sucedida. Portanto, uma escola espiritual oferece um auxílio imprescindível. Sem esse auxílio, é muito difícil nós conseguirmos vencer essa batalha que não é nossa, não é o ego com o ego, mas é uma batalha onde o ego se rende para que esse princípio divino conduza essa batalha com as forças que recebe de um campo de forças de uma escola espiritual. Jaque pergunta: até onde a astrologia pode ajudar a gente? Qual a melhor forma de olhar para ela, a astrologia, segundo a Rosa Cruz Áurea? Já que hoje a astrologia não nos ajuda muito a sair dessa prisão. Sendo bem direto, ela não nos ajuda em nada. A astrologia, ela pode nos dar elementos para conhecer um pouco mais a nossa prisão. E isso pode ser extremamente aprisionador. Por quê? Porque nós podemos ficar tão encantados em conhecer todos os cantos e recantos da nossa prisão. Então eu sou assim porque meu ascendente é em Leão, minha lua é em Áries e assim vai. Eu fico tão encantado, tentando entender como funciona a minha prisão, que eu esqueço de sair da prisão. Então, eu vou melhorando a minha prisão, eu vou deixando ela um pouquinho mais confortável, coloco umas cortininhas, um vasinho de flor, e eu esqueço que eu tenho que sair da prisão. Portanto, a astrologia hoje, ela pode dar elementos para conhecer um pouco mais a prisão que nós vivemos, e isso pode ser extremamente perigoso, porque nós podemos nos encantar com tudo isso e esquecer que o mais importante é sair da prisão. E veja, muitas pessoas que não fazem nada disso já se encantam com a sua prisão. Imagina se começa a conhecer certos aspectos que antes não conhecia. Puxa, então eu faço assim, eu ajo assim por causa disso. Então se eu melhorar isso, isso vai acontecer. E eu continuo preso. Eu continuo preso. E, de certa maneira, é um pouco pior, porque eu vou gostando mais ainda de ficar na prisão. Ela vai se tornando mais confortável. Né? Eu vou me sentindo cada vez melhor nela, cada vez mais confortável, compro um sofá bem confortável e fico. Portanto, hoje, para um caminho espiritual, como o caminho espiritual proposto pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, a astrologia não é uma ferramenta utilizada por esses aspectos aprisionadores e que não nos auxiliam de verdade a sair de vez da prisão. O Rafael Carvalho pergunta: para chegar a um estado de desapego ideal, não precisaria necessariamente passar por um despertar de consciência, tipo um nirvana? Nós podemos dizer que esse despertar de consciência é exatamente aquilo que nós estamos falando. O que é um despertar de consciência? O que é uma consciência? Como nós falamos, hoje a nossa consciência é baseada no nosso ser astral, que é totalmente egocêntrico. Então, sim, é impossível, apegado
a esse ser astral que uma libertação aconteça e que o nirvana, que na verdade é a iluminação, né, é essa libertação total do ego em todos os seus aspectos, é isso que é o nirvana, aconteça, uma nova consciência deve nascer. Nós falamos de um nascimento de uma nova consciência. Portanto, o que é uma nova consciência? É uma consciência que não é egóica. É uma consciência que nasce e se desenvolve baseado no despertar desse princípio divino que se encontra no coração do homem. Essa é a nova consciência que começa a surgir com o trilhar desse caminho. E como ela nasce e vai se desenvolvendo? Através do desapego. O desapego do quê? Do ego. Quando nós vamos nos desapaixonando, nos desapegando, nos esvaziando do nosso ego e de seus desejos sem fim, né? E nós podemos dizer que o nosso ego é como uma grande sacola, quase sem fundo, né? Onde tem desejos, desejos, desejos e mais desejos. Né? E o que nós vamos fazendo num caminho espiritual? Gradualmente nós vamos esvaziando essa sacola, até que ela se torne cada vez menor. Esse é o desapego. Esse processo de desapego, junto com esse despertar de uma nova consciência, que nasce a partir do toque e do despertar desse princípio divino no coração do homem, podem, no final, na libertação total, nos levar ao estado que nós chamamos ou conhecemos de nirvana, que nada mais é que um estado magnético, um estado vibratório, onde não existe ego, onde não existe separação alguma. A Vanessa Caroline pergunta: tudo o que eu penso, o universo me coloca disponível. Isso é possível? Eu vou tentar responder com um ditado. Cuidado com o que você deseja. Isso pode se tornar real. Nós atraímos as coisas que nós desejamos, seja consciente ou inconscientemente. Nós somos uma grande pilha, um grande imã. Só que nós não temos consciência de tudo aquilo que nós atraímos. Porque aquilo que nós percebemos com a nossa cabeça e com o nosso coração é muito pouco perto daquilo que vibra neste centro do plexo solar que nós não fazemos nem ideia. E é óbvio que nós vamos atrair aquilo que nós pensamos que é o ideal. Então, quando eu quero alguma coisa, geralmente eu não vou pensar em nada ruim. Eu quero a situação ideal, eu quero ser feliz, eu quero saúde. Nós sempre pensamos no lado positivo das coisas. Só que nós atraímos aquilo que nós não percebemos. Então, todos os nossos pensamentos, desejos, vontades são como sementes que nós lançamos pela nossa vida. E um dia, elas germinam. Só que, muitas vezes, nós não sabemos as sementes que nós lançamos. Então, nós pensamos que nós lançamos sementes de uma linda árvore ou de uma árvore frutífera, e, na verdade, nós lançamos sementes de uma erva daninha ou de algo que nós não esperávamos. Porque nós somos aprendizes de feiticeiro. Aqueles que não conhecem, não têm consciência de seu poder criador. Cada pensamento, cada sentimento, cada palavra é criadora. E o que nós criamos? Vamos fazer uma análise muito simples do nosso dia. 24 horas. Quantas coisas nós desejamos de ruim? Ou quantas vezes nós mentalmente falamos mal de alguém? Ou no trânsito perdemos a paciência e projetamos pensamentos que na maioria das vezes não são agradáveis. Tudo isso são as sementes que nós estamos lançando. E algumas vezes nós pensamos em coisas boas. O que nós vamos colher? Aquilo que nós plantamos. E aquilo também que está plantado como karma. Então é por isso que uma mentalização com base numa semiconsciência, que nós somos seres semiconscientes, pois nós não temos nenhuma ideia do que é a nossa consciência astral que nos domina. Então, como seres semiconscientes, nós vamos desejando as coisas. E de repente as situações vão aparecendo e nós falamos, mas não foi isso que eu desejei. Foi sim. Foi com base no seu ser mais profundo.
no nosso ser magnético que atrai essas situações. E aí nós vamos passar por elas. Por isso que esse sábio ditado nos diz: cuidado com o que você deseja, pois pode se tornar real. Uma escola espiritual não trabalha com a manipulação, por exemplo, dessas mentalizações de desejos, de vontades, de forças, seja para um pretenso bem comum, porque o nosso pretenso bem comum, querendo ou não, é egocêntrico, seja para conseguir algo para nós mesmos com base na vontade. Esse não é o caminho de uma escola espiritual, pois a escola espiritual se baseia numa total rendição do ego. Um estado onde esses desejos não cabem mais, não fazem mais parte da vida do ser humano. Amigos, nós terminamos as perguntas, pelo que nós vemos aqui, não existem mais perguntas, e também estamos próximos do horário que nós nos propomos a realizar essa palestra de mais ou menos 1 hora. Então, para finalizar, apenas alguns comentários sobre a escola espiritual. Existem diversas ferramentas e diversos meios de entrar em contato com a escola espiritual. Esta palestra virtual feita a cada 15 dias é um desses meios. A escola espiritual também tem uma página no Facebook, que com certeza muitos amigos conhecem. Essa página, nessa página são divulgadas as palestras presenciais que a escola realiza em diversas cidades e estados no Brasil. Lá nós podemos encontrar os endereços, os horários, como entrar em contato com a escola, etc. Além disso, nós também temos a página da escola na internet, rosacruzaurea.org.br. Nessa página nós podemos encontrar mais informações sobre o ensinamento da escola espiritual, sua história, como funciona. Um link dentro dessa página é o site da editora da escola espiritual, que é pentagrama.org.br. Nesse site nós podemos encontrar os diversos livros, praticamente todos os livros publicados pela escola espiritual, que podem ser baixados de forma gratuita. Os amigos podem entrar lá e baixar para ler em diversos formatos. Nós também temos, depois dessa palestra virtual, na semana subsequente, portanto, na próxima semana, na terça-feira, uma conversa via Skype, onde podem ser feitas mais perguntas e ter mais acesso ao que foi falado nessa palestra. Os amigos podem encontrar esse caminho, esse link para o Skype no Facebook. E cremos que todos já conhecem, obviamente, essa ferramenta do YouTube, onde existem várias palestras gravadas, os amigos podem ter acesso, elas ficam na página do YouTube e podem acessar e assistir as palestras anteriores com as suas perguntas e respostas que foram feitas. Acreditamos ser isso. Nós não temos a pretensão de ter esgotado todas as perguntas, na verdade nós esperamos que tenham surgido mais perguntas, pois a característica de um verdadeiro buscador da verdade é que ele nunca cessa de buscar até que ele encontra aquilo que ele tanto anseia encontrar. Né? E que, no fundo, nós esperamos que os amigos possam encontrar a chave dessa prisão do egocentrismo que se encontra dentro do coração de cada um e que cada um de nós possa utilizar essa chave. É isso, amigos. Muito obrigado. Desejamos a todos uma boa noite.